há um erro das pessoas em acreditar que simplesmente obedecendo elas serão salvas. Simplesmente obedecendo, nós não conseguiremos ser salvos. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E como pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, ainda que nós agora tentemos remediar e obedecer, e nós sabemos que na condição de homens e mulheres carnais, a Bíblia nos garante que não conseguimos obedecer, e se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, tente, para ver que não é possível. Somente assim não dá. Você não consegue ser salvo. Mas, diferente do que alguns pensam, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, eles continuam plenamente em vigor. Continuam plenamente, totalmente em vigor. Tanto é que é justamente a transgressão desses mandamentos que nos condenam. Então, quando nós transgredimos, nós pecamos, e o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então, a consequência da transgressão é a morte. E agora, como é que eu faço? Se eu tentar obedecer, eu não consigo. E eu desobedecendo, eu sou condenado? Como fica? E aí entra o papel da graça de Deus. A graça de Deus, queridos, ela nos permite que, se nós exercermos a nossa fé, a fé que Ele também nos dá, nós, crendo em Jesus, recebemos a justificação. Os nossos pecados são perdoados. Juntamente com o perdão dos pecados, vem o arrependimento e a conversão. Sem esses elementos, não há verdadeira justificação. A justificação engloba também esses dois elementos, arrependimento e conversão. E aí, quando nós nos convertemos, nós mudamos o rumo de nossas vidas. A graça de Deus não serve somente para nos justificar e para nos dar a salvação. Ela também nos capacita a andar nos caminhos do Senhor. E esses caminhos que eu digo é obedecer os seus mandamentos. Então, veja bem, a graça é que nos capacita a obedecer a vontade de Deus, o querer do Senhor e os seus mandamentos. Então você veja, se somos salvos verdadeiramente pela graça, nós guardamos os seus mandamentos. E aí vem a outra questão, mas que mandamentos? Jesus não aboliu os mandamentos? Jesus não aboliu o sábado, por exemplo? Vamos lá. Se Jesus tivesse de fato abolido o sábado, veja, ele teria abolido lá na cruz, tá? Ele teria acabado com essa prescrição. E outra coisa, como dizem as igrejas quando citam algumas passagens dos evangelhos, ele teria deixado claro para os seus discípulos que não era mais preciso guardar o sábado. E, no entanto, lá em Lucas, nós vemos o evangelista falar que quando o Senhor Jesus, ele morreu, as mulheres correram para preparar as especiarias, porque elas iriam tentar preparar o corpo depois do sábado, porque já era chegado o sábado e não tinha como preparar mais o corpo. E então elas descansaram conforme o mandamento. Lucas, que é o autor de Atos, não fala nada sobre abolir o sétimo dia. Depois você vai lá para Atos, tudo bem, naquele momento elas não entenderam. Só que quando você vai lá para Atos, você vê uma igreja que se reunia aos sábados. Inclusive o apóstolo Paulo. Inclusive aqueles que andavam com Paulo, todos eles guardavam o sábado. Você veja que até onde não tinha igreja, porque as pessoas vão falar assim, Paulo, ele tinha que ir na sinagoga para pregar o evangelho, então ele ia quando? No sábado, porque é o dia que eles se reuniam.
Mas o que falar das cidades que são mostradas ali em Atos, em que eles, não tendo sinagoga, não tendo congregação dos judeus, eles se reuniam aos sábados para orar. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é muito, mas muito clara quando ela nos fala que os mandamentos, eles estão em vigor.